Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que o nosso bom Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Irmãos, hoje a lição de número 8, irmãos, é a lição de nossa semana de hoje, né? Que tem por tema emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. A lição 8, irmãos, vai tratar sobre as emoções e sentimentos à luz da palavra de Deus, né? Aqui nós temos hoje compreender, né, a sua influência sobre as nossas decisões e atitudes em um tempo onde é marcado por crise emocional. Esta é uma oportunidade ímpar, valiosa, para podermos ajudar os alunos a reconhecer a ação do Espírito Santo, né, como fonte de equilíbrio interior, irmão. Então é necessário um equilíbrio, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Que a aula de hoje ela possa nos fortalecer, né, a nossa fé e trazer, né, consolo e nos conduzir para uma vida emocionalmente saudável e uma vida equilibrada espiritualmente e madura. É preciso buscar um equilíbrio e uma maturidade em nossos sentimentos, também em nossas emoções. E você? Você é muito emotivo, você é muito pensativo? Vamos lá. Então a lição de hoje, ela vai te ajudar a trazer um equilíbrio para a tua vida emocional e também sentimental. Não deixa a IBD morrer. Oh, não, não, não. É o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa a IBD morrer. Levante a sua mão. Irmãos, a lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, ela tem assim por seguinte leitura diária semanal, que é qual? Segunda-feira, leia sobre segunda-feira, leia em Lucas 10, tá bom? Do 17 ao 21, que tem por tema Jesus se alegrou no Espírito. Terça-feira, Gênesis 4, 21. A música é uma das formas de expressão emocional. Quarta-feira, Números 12, do 3, 16, versículo 15. Moisés, embora muito manso, teve momentos de ira. Olha que interessante, vamos mostrar. Quinta-feira, Números 20, versículos 10 ao 12. O descontrole de Moisés lhe trouxe grande prejuízo. Sexta-feira, 2 Samuel 13, do 1 ao 2, 14 e 15. O coração humano é sujeito às paixões perversas. E sábado, Filipenses 2, versículos 1 e 2. O Espírito comunica sentimentos comuns, irmãos. E o nosso textuário tem por seguinte título, tema, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. A nossa verdade prática, irmãos, comentada de hoje é o seguinte, fala assim aqui na revista, ó. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos, mais uma vez. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar sempre em Deus, né? Porque Deus, ele é o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Olha o textuário de novo, né? O textuário aqui, ó, né? Que é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, tá? E aqui diz aqui embaixo, né, que Deus, ele pode nos dar a verdadeira paz, né, a verdade prática, e guardar os nossos sentimentos, irmão. Por quê? Olha só, os métodos humanos, né, terapêuticos e filosóficos modernos, por mais que venham a ser úteis, eles não podem substituir a ação regeneradora do Espírito Santo, irmãos, tá bom? Uma coisa é uma coisa, tá? Olha aqui, tá? Por mais que métodos terapêuticos, métodos filosóficos modernos, eles vão ser úteis, mas não podem substituir a ação de regeneração em nosso inteiro por Deus. Olha aqui, a ciência, ela trata sintomas, tá? A ciência vai olhar os sintomas, tratá-los, né? Mas Deus, ele trata a causa. Por que que chegou a esse ponto, tá? O homem, ele tenta controlar emoções pela mente, mas Deus, ele transforma o coração, né? A cardia no grego, né? Coração, que é a sede dos afetos e decisões, tá? Ou seja, quando a autoconfiança, ela substitui a fé, o coração torna-se endurecido.
E essa dureza, né, ela impede o mover do Espírito Santo. A psicologia bíblica reconhece que, sem humildade e sem dependência divina, não há saúde emocional real. Ou seja, podemos buscar métodos que for, terapia cognitiva, filosofia de pensamento, né? Mas sem uma fé autêntica, tá? Sem humildade e sem dependência divina, esses métodos não podem fazer por nós nada. Algo interessante, tá? Sem humildade e sem dependência divina, não há saúde emocional real em nosso ser. Vamos, a lição 8 tem o seguinte plano de aula, tá bom? Olha só, o tópico 1. Um homem, um ser afetivo. Parte A, propósito do estudo. A parte B, afetividade, emoções e sentimentos. A parte C, principais afetos. E a parte D, inveja, ira e ódio. Tópico 2, emoções, experiência e controle. A parte A, reação e decisão. A parte B, emoção e pecado. E a parte C, o aspecto positivo das emoções, irmãos. Que interessa isso aqui, tá? O tópico 3, sentimentos guardados. A falsa autonomia humana, a parte A. E a parte B, obediência, humildade e oração. Vamos lá. Lição em mãos para mais uma aula abençoada em nome de Jesus. Irmãos, a lição 8 tem por seguinte propósito, tá? Para podermos nós termos de classe com isso cumprido. São objetivos, tá, irmãos? Qual é o primeiro objetivo? Isso aqui, ó. Explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e a sua relação com o pensamento e a vontade. Segundo objetivo, ensinar que, embora muitas emoções sejam instrutivas, é responsabilidade do cristão administrá-las, suas reações, com base na palavra de Deus. E terceiro objetivo, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus, que guarda os corações dos que creem, irmãos. Vamos lá agora a nossa revista, irmãos. É importante acompanhar com a revista ainda aqui, né? Não vou ler aqui tudo aqui na íntegra, tá, irmãos? Eu vou ler aqui uma coisa ou outra aqui na lição para podermos aplicá-la com banners e também com comentários, ok? E não se esqueça, irmãos, inscrevam no canal, curta esta aula, compartilhe, comente, porque isso para nós é coisa importante demais. Quanto mais você aqui comenta a aula, você compartilha a aula e curte, ela vai para mais pessoas que precisam ouvir o que é hoje nesse conteúdo, irmãos, tá bom? E hoje é uma aula fenomenal. Não pule o vídeo, porque aqui tem coisa para você de grande importância hoje, irmãos. Vamos lá? Introdução. O homem é essencialmente um ser pensante, um ser afetivo e um ser volitivo, né? Ele tem vontade. E na lição anterior, na lição 7, estudamos sobre a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões, tá? Mas hoje, a lição 8, vamos abordar sobre a parte afetiva do ser humano, buscando defini-la, né? E diferenciar emoções e sentimentos, tá? Há uma diferença, irmãos, entre emoções e entre sentimentos. E compreender a sua importância na experiência humana e espiritual. Primeira coisa, eu tenho que entender que há uma diferença grande entre emoções e entre sentimentos. Olha aqui, irmãos, no Banner 1, aqui introdução, emoções e sentimentos, né? Diferenças. Vamos lá. Emoções. O que é emoção? A emoção são reações imediatas, reações impulsivas da alma. Olha só. A alma vai reagir com emoção. De que maneira? Definição. Emoções são respostas fisiológicas e espirituais instantâneas e estímulos externos, né? Fisiologia, a lágrima, a emoção do choro, né? Vamos lá. Antropologicamente, emoções, elas são o sopro vital da alma, do nefesh, né, no hebraico, a centelha que liga o corpo à alma, dando cor à experiência humana. Essa é a emoção, tá? Definição de emoção, definição na ciência, é resposta fisiológica, resposta espiritual instantânea a estímulos externos. O que acontece lá fora vai ter em mim uma resposta interna por dentro, vai ter uma reação, tá bom? E na antropologia bíblica, a emoção, ela é o sopro vital da alma, a centelha que liga o corpo à alma,
dando cor à experiência humana. E o que é sentimento, pastor? Vamos ver aqui, ó. Sentimentos são processos reflexivos e permanentes da consciência. Ou seja, está também ligado com a alma. Tá bom? Porque a consciência é ligada com a alma e também com o espírito. Olha só, sentimentos são processos reflexivos permanentes da consciência, de acordo com a ciência, tá? E na antropologia bíblica, sentimentos, eles revelam o desenvolvimento moral e espiritual do homem. Eles pertencem ao campo da consciência, né? Do Sineides, né? Nossa consciência. Então, na ciência, sentimentos são processos reflexivos e permanentes da consciência. E na antropologia bíblica, sentimentos revelam o desenvolvimento moral e espiritual do homem. Eles permanecem ao campo da consciência, ou seja, do Sineides no grego, ok? Aqui as emoções, elas vão despertar o sentir. E os sentimentos, eles vão estabilizar o querer. Enquanto emoções despertam o meu sentimento, o meu sentir, os sentimentos estabilizam aquilo que eu quero, irmãos. Tudo aqui, tá? A emoção e o sentimento e as suas diferenças, tá? De acordo com a ciência e também com a antropologia bíblica. Irmãos, o tópico 1 tem por tema o homem, um ser afetivo. Ele possui aí 4 subtópicos que são qual? Primeiro, propósito do estudo. Segundo, afetividade, emoções e sentimentos. Terceiro, principais afetos. E quarto, inveja, ira e ódio. Fala assim a parte do tópico 1, propósito do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise da saúde mental em todo o mundo. Inclusive no Brasil, irmãos, tá? É um negócio sério. Após a pandemia, né? Após o tempo de pandemia, parece que isso triplicou mundialmente, tá? Depressão, ansiedade, tá? Aí tá aqui, ó. Transtornos depressivos de ansiedade são os que mais crescem. Como já vimos ressaltando, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada, e isso inclui entender o que são emoções e sentimentos, tá? Falei anteriormente, e como podem e devem ser geridos, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, qual a relação desses fenômenos, olha aqui, com a vontade e as decisões humanas, pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, de servi-lo e de adorá-lo, irmãos, tá? Eu coloquei aqui, irmãos, um negócio aqui, um comentário aqui, ó, que diz assim, olha só. A saúde mental do homem moderno, ela encontra-se em grave crise. De acordo com a OMS, ela aponta índices alarmantes de depressão e ansiedade. O coração humano sem direção espiritual, ele torna-se refém das emoções instáveis e dos pensamentos destrutivos. A Bíblia descreve o coração como centro das intenções e sentimentos. Quando este centro, o coração, se desajusta, todo o seu ser sofre desequilíbrio. As Escrituras revelam que a ansiedade é o resultado da perda da confiança em Deus. Ou seja, de acordo com Mateus 6, onde fala assim, não andeis ansiosos pela vossa vida. O termo grego meriminal, né, significa dividir a mente. Ele mostra que a preocupação excessiva fragmenta o interior do homem. A restauração emocional começa quando o crente centraliza os seus pensamentos em Cristo, que é a nossa fonte de paz e de estabilidade. Irmãos, aqui no tópico 1, parte A, eu botei aqui no banner, a epidemia silenciosa da alma, irmãos. Isso aqui, irmãos, é muito importante, presta atenção. Por quê? Tem pessoas no nosso lado que estão sofrendo com alguns transtornos, tá? E não conseguem falar ou demonstrar com reação, com fala. Olha aqui, ó. Primeiro, o transtorno depressivo maior, né, o TDM. O que é isso? Descrição clínica. O humor persistentemente triste, a perda de prazer, a apatia, a fadiga e pensamentos de inutilidade, né, que pensam que são inúteis, que pensam coisas contrárias que Deus quer. Olha aqui. Segundo,
transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, descrição clínica, preocupação crônica e excessiva, sintomas físicos como taquicardia, tensão e insônia, irmãos. Olha só, irmãos, se você tem algo que bate com o que você sente hoje, procure um médico com urgência, tá bom? Olha aqui, transtorno do pânico, né, o TP, a descrição clínica, ataques súbitos de medo intenso, sensação de morte iminente e descontrole fisiológico. Olha só, transtorno depressivo persistente, o distimia, né? Descrição clínica, depressão de longa duração, menos intensa, mas constante, sensação de esvaziamento existencial, irmãos. Olha só, tem mais ainda, ó, ainda mais, ó. O transtorno de ansiedade social, né? O medo extremo de julgamento, vergonha e evitação, dificuldade social. O transtorno de estresse pós-traumático, uma revivência de traumas, pesadelos ou culpa, irmãos. Ó, irmãos, isso aqui é um ponto de grande importância. Há uma epidemia em nossa alma que é silenciosa, irmãos. Então, observe o seu interior, veja aqui as reações. Se algo bate com você, procure um médico com urgência, um psicólogo. Irmãos, não é errado, não é pecado. Errado é deixar a alma sofrer, tá bom? Sabendo que há algo em nós que pode ser consertado, pode ser ajudado, e eu não busco socorro, aí que é errado, tá? Mas se eu souber, né, que tem algo em mim que está me ferindo por dentro, causa em mim um transtorno, eu tenho que procurar com urgência um especialista para essa área, ok? Vá lá, não tenha vergonha e deixe Deus, né, trabalhar em você através desse médico, tá bom? Olha aqui, tá? A epidemia silenciosa da nossa alma. Vamos lá, irmãos, prosseguindo para o tópico 1, parte 2. Vai falar assim a parte 2, né? Tem por tema afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. E também o espírito, tá? Nossa tricotomia completa. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, né? Somos corpo, somos alma e também espírito. E que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, irmãos. É normal, ok? Somos criados por Deus. Podemos entender melhor assim. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando sentimos medo, alegria de repente. E sentimentos, né? Por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Olha aqui, olha só. A afetividade, ela é a capacidade de sentir, de expressar e responder emocionalmente aos estímulos da vida. Mais uma vez, teologicamente, essa dimensão é a parte de imagem de Deus no homem. O termo grego patos, né, usado por Paulo, descreve paixões humanas, tanto as nobres quanto as corrompidas. Quando regenerados pelo Espírito Santo, essas paixões elas se tornam instrumentos de adoração. As emoções são reações imediatas, como alegria, tristeza e medo. Enquanto os sentimentos são duradouros, formados pela reflexão e pela memória emocional. A Bíblia mostra Jesus experimentando ambos. Ele se alegrou no Espírito, Lucas 10, 21, e ele chorou diante da morte de Lázaro, tá em João 11, e compadeceu-se das multidões em Mateus 9. Cristo, ele é o modelo perfeito de equilíbrio emocional. Olha só, irmãos, as emoções estão em teologia, que é a qual? Ela ensina que o crente não deve ser escravo do sentir, mas deve ser servo da vontade de Deus. O domínio próprio, né, é o fruto do Espírito e representa o controle do santo das emoções. O sentir é natural. Pecar, né, por sentir mal, é distorção. O Espírito Santo não anula as emoções, mas ele as redime. Olha aqui no banho, irmãos, afetividade, emoções e sentimentos, buscando o equilíbrio através da palavra de Deus. Irmãos, tem como encontrar um equilíbrio para as emoções e sentimentos. Olha aqui, ó. Primeiro, a obediência à palavra, ela vai gerar saúde emocional e espiritual.
duradoura. Olha aqui, filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Olha só, para todo o corpo, irmão. Tanto para a alma, quanto para o espírito e para o corpo completo, tá bom? Então, quando eu busco obediência à palavra de Deus, isso gera em mim saúde emocional e espiritual duradoura. Mas uma coisa aqui, ó. A obediência aqui é mais do que moralidade. É integração entre a fé, entre a emoção e entre a ação. O crente que vive na palavra, ele aprende o ritmo do reino, nem a pressa da ansiedade e nem o peso da depressão. Ele vai aprender a ter um equilíbrio para não se deprimir e nem ficar ansioso. O equilíbrio bíblico é fruto da santidade emocional, emoções, tá? Né? Submetidas à vontade da divina. Ou seja, o equilíbrio bíblico, ele gera em nós um fruto de santidade emocional. As nossas emoções agora estão submetidas à vontade de Deus, irmãos. Para encerrar aqui, a Escritura, ela é o mapa da alma. Ela revela que a saúde mental não se conquista apenas com técnicas, mas com reconciliação com o Criador. Irmãos, aqui prosseguindo no tópico 1, fala assim a parte 3, principais afetos, diz assim, a alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas, tá? Todo mundo tem isso, alegria, tem medo, tem raiva, tem surpresa, tem nojo e tristeza. Quando ocorre, elas provocam alterações corporais como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão, ele expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Depois do pecado, experimentaram vergonha, medo, 2 emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorrer a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus, irmãos. Olha só, os afetos humanos, eles abrangem desde emoções básicas, né? Mais uma vez, alegria, medo, tristeza e raiva, até as mais complexas, como culpa, inveja e compaixão. A Bíblia reconhece as emoções, né? As expressões por emoções. Davi experimentou profunda melancolia, né? E Elias sentiu medo e desânimo. Paulo confessou estar abatido, mas não destruído. Isso nos mostra que sentir dor não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. As emoções básicas têm por função pedagógicas, ou seja, o medo, ele preserva. A tristeza, ela amadurece. A alegria fortalece. E a ira, né? A ira, quando justa, defende valores morais. O perigo está na desordem dessas emoções, quando se tornam impulsos pecaminosos. O equilíbrio espiritual surge quando a palavra molda a resposta emocional. O Espírito Santo, ele vai agir como regulador interior. Ele transforma medo em confiança, a tristeza em arrependimento e a ira em zelo santo. Assim, o cristão aprende a interpretar essas emoções sobre a ótica da fé. A alma equilibrada é o fruto da comunhão com Deus e não de técnicas humanas. Olha aqui, irmãos, principais afetos, as emoções logo depois do pecado, tá? Vimos aqui na lição que as emoções antes do pecado, elas eram equilibradas, eram emoções boas. E após o pecado, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. As emoções perderam seu eixo no espírito. Segundo, as emoções tornaram-se fontes de conflito interior. Olha só, quando as emoções perdem o seu eixo no espírito, né? Aqui antes do pecado, as emoções fluíam naturalmente do espírito humano, alinhado ao Ruach Elohim, a Deus. Depois, elas passaram a ser dominadas pela carne, pelos saques. E aqui as emoções tornaram-se fontes interior, né, de uma guerra interior. Paulo descreve o homem pós-queda como um ser dividido, porque não faço o bem que eu quero,
mas o mal que não quero, esse eu faço. Romanos 7. Ou seja, as emoções, após o pecado, elas se tornam as fontes de uma guerra em nosso interior. E terceiro, as emoções foram corrompidas pelo patos, né? Paixões desordenadas. O grego, né, patos, designa o desejo intenso, sem controle, racional ou espiritual. É uma emoção sem propósito, irmãos. Olha que interessante, tá? Uma emoção que não tem propósito nenhum. E quarto, as emoções precisam ser redimidas pelo Espírito Santo. Por quê? Cristo veio não apenas para perdoar os pecados, mas para reordenar a estrutura emocional da alma. É muito interessante, né? O nosso Deus, ele quer nos reestruturar. Ele quer remoldar o homem. Muito forte isso aqui. Então as emoções depois do pecado sofreram algumas distorções, que não são coisas boas, mas em Cristo Jesus é possível uma redimição, né? Uma reorganização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Vamos lá, irmãos, tópico 1, parte 4. Inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, ele permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou seu irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa, medo, o acompanhariam por toda a sua vida. Olha aqui, irmãos. A primeira tragédia emocional registrada na Escritura é a de Caim e Abel. O texto de Gênesis 4 mostra a inveja corrompendo por dentro o coração de Caim e transformando-o em ira mortal. O pecado não começou com um ato, mas com um sentimento, irmãos. Interessante. Alimentado. Quando Deus o advertiu, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim perdeu o controle de seus afetos, tornando-se símbolo de desordem emocional sem direção de Deus. A ira descontrolada é o combustível do pecado, enquanto a ira justa, como a de Jesus no templo, é expressão de zelo divino. A diferença está na motivação e domínio espiritual. A narrativa de Caim e Abel nos ensina que emoções não redimidas se tornam arma de destruição. O Espírito Santo é o único capaz de transformar o ódio em perdão, a inveja em contentamento e a ira em justiça. Domar as paixões é sinal de maturidade espiritual, irmãos. Olha aqui, irmãos. Inveja, ira e ódio, reações fisiológicas. Isso aqui é interessante, ó. O nosso cérebro, ele vai liberar adrenalina e noradrenalina, que são hormônios que preparam para o ataque ou defesa. O coração dispara, a respiração acelera e os músculos enrijecem. O aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. O sangue é desviado para os braços e pernas, preparando o corpo para reagir. Essa tensão continua e é motivo pelo qual a ira crônica causa problemas cardíacos. Irmãos, cuidado com a ira crônica. Isso é perigoso. Olha aqui. Alterações na expressão facial e corporal. As sobrancelhas se contraem. O maxilar se fecha. A respiração se torna curta e pesada. Essa fisionomia é descrita em Gênesis 4:5. Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante, ou seja, alterações na expressão facial e corporal. Olha aqui, irmãos. A ira, o ódio e a inveja, elas provocam em nós reações corporais, reações externas e internas, né? Reações físicas em nosso ser. Ou seja, Tiago 1:20 resume, com sabedoria divina. A ira do homem não produz a justiça de Deus, irmãos. Irá, humanamente falando, não é coisa boa, não é saudável. Olha aqui as reações, irmão. Isso é para nós muito prejudicial. O tópico 1, irmãos, tem por seguinte sinopse: a afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos,
é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. E o tópico 2 tem por tema emoções, emoções, experiência e controle. Parte A, reação e decisão. Parte B, emoção e pecado. E parte C, o aspecto positivo das emoções. Vamos lá, irmãos, revista em mãos. Tópico 2, emoções, experiências e controle. Parte A, reação e decisão, irmãos. Não se esqueçam, a aula tá boa. Comenta aqui embaixo. Curte este vídeo, né? Compartilha esta aula. E se inscreva no canal, porque, irmãos, isso para nós é muito importante. A tua inscrição, o teu comentário, a tua curtida e o teu compartilhamento, ok? Vamos lá. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora de controle humano. Em casos assim, não constitui um pecado em si mesma, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os domine, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. Efésios 4, 27. As emoções são inevitáveis, mas decisões são intencionais. A diferença entre o homem espiritual e o carnal está em como reage a impulsos, né? Paulo escreveu, irai-vos e não pequeis, reconhecendo que o sentir não é pecado, mas o agir fora de controle espiritual, sim. A reação emocional deve passar pela triagem da razão e da fé. O Espírito Santo, ele age como filtro moral, impedindo que emoções passageiras gerem decisões permanentes. O termo grego julgar, né, que é krino, indica discernimento. O mesmo que deve ser aplicado aos sentimentos, discernimento, tá? Decidir sobre emoção é agir sobre engano. O equilíbrio emocional não vem da ausência de reações, mas da presença do Espírito do nosso ser. A maturidade cristã é discernir, né, quando calar, quando agir e quando esperar, confiando que Deus governa os nossos afetos. Olha aqui no banho, irmãos, reação e decisão. Irai-vos e não pequeis. Reconheça a origem da ira. Discernir entre justiça e ego. Quando a ira nasce no orgulho ferido, é ira carnal. Mas quando a ira nasce do amor pela justiça, por algo correto, né, é ira santa. Submeta o impulso da ira ao Espírito Santo. A ira é instantânea, mas é a resposta de uma escolha. A autocontação é fruto do Espírito. É o freio divino que impede o colapso emocional. Irmãos, olha isso aqui e anote isso aqui, porque isso aqui para nós é de muita importância. Tá bom? Transmute a ira em ação redentora, não reativa. A ira redimida, ela produz mudança e não vingança. A ira controlada se torna justiça. A ira descontrolada, a idolatria do eu. A amargura é o estado da alma que alimenta o ego. O perdão é o extintor divino. Enquanto uma coisa incendeia, o perdão vem para poder apagar, irmãos. Enquanto a ira toca fogo, o perdão vem para quê? Para poder controlar. O perdão, ele é o extintor divino para a nossa ira, para a nossa amargura e tudo que há em nosso coração que nos corrói por dentro. Aprenda a liberar perdão, porque o perdão, ele é um grande remédio. Olha aqui, irmãos, o tópico do assim, parte 2, emoção e pecado. O fato de a emoção ser instintiva não retira de forma absoluta o seu caráter pecaminoso, tá? Por mais que eu haja por instinto, ainda é um caráter do pecado do nosso ser. A raiva, a inveja, a tristeza e outras emoções reiteradas, elas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis
a pessoas com quem convive. Nabal, ele era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. A sua insensatez lhe custou a vida. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos, como Davi. Devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões, irmãos. Interessante, né? Nem toda emoção é santa, nem toda emoção é pecaminosa. Olha a balança, irmãos, tá? O problema surge quando sentimentos se tornam senhor do coração. Tiago diz, né? Tiago diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e a cobiça, após conceber, dá luz ao pecado. A emoção não dominada, ela gera ação pecaminosa. A Bíblia registra exemplos de emoções que conduziram ao pecado. Saul, por exemplo, tomado de inveja, ele perseguiu Davi. Jonas, irado, desobedeceu a Deus. Pedro, temeroso, negou a Cristo. Em todos os casos, o descontrole emocional afastou-os da vontade divina. A santificação passa pelo domínio das emoções. O Espírito Santo não apenas perdoa, ele educa o sentir. Por isso devemos submeter as paixões à cruz. A fé verdadeira disciplina o coração, moldando o sentir segundo o caráter de Cristo. Olha aqui, irmãos, emoção e pecado. O ódio, né? O ódio em si não é pecado quando é o ódio ao mal, tá? Eu tenho que odiar o mal, odiar o que não presta. Aqui não é pecado, irmãos, mas se torna pecado quando é dirigido à pessoa e não à injustiça. Entendeu isso aqui? Eu vou odiar o tráfico de drogas, eu vou odiar as drogas, mas não posso odiar o traficante. É uma alma. Se ele não se arrepender, com certeza vai para um lugar ruim. Mas se arrepender, pode ser um grande pregador, pode ser um grande servo de Deus. Ó, que exemplo, tá bom? A ira é pecaminosa. A ira pode ser justa quando movida pelo zelo santo, tá? Mas se torna-se pecado quando é descontrolada, vingativa ou persistente. Olha aqui, a inveja. A inveja nasce da comparação e da cobiça. Mãos, cuidado com o que você põe no seu coração. A inveja, ela é um sentimento corrosivo que gera divisão e autodestruição. Interessante isso aqui. O orgulho é a emoção central da rebelião humana. Ele exalta o eu acima de Deus e dos outros. E já a cobiça e a lascívia, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1, versículo 14. Vamos lá, irmãos, fechando aqui o tópico 2, o aspecto positivo das emoções. Eu vi aqui que emoção e pecado tem uma diferença, tá? Algumas coisas que interessantes. Agora aqui, há um aspecto bom para as emoções. Vamos ver aqui, ó. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios, irmão. Sabia disso? O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o medo, o nosso cérebro ele inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, um hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou para a fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Os nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os ventos de longe do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida e ministério. Então as emoções também possuem um aspecto positivo, que pode nos ajudar em algo, a fazer algo através da emoção. Fugir com rapidez, o medo, você bate a perna. Então tem muita coisa importante, tá? Boa também nas nossas emoções. Quando tudo é muito bem gerido, quando tudo é muito bem equilibrado, coisas boas em nosso interior, eles podem acontecer e se expressar para o nosso também exterior. Olha aqui, irmãos, aspecto positivo das emoções,
os afetos direcionados para o bem e afetos para o mal. Olha aqui. Enquanto o amor é o afeto supremo, a origem de todos os outros bons afetos, o ódio e a amargura, né, é um afeto destrutivo, que nasce do orgulho ferido e gera separação. Olha a diferença, o amor e o ódio aqui, tá? Aqui no azul, a compaixão e misericórdia é o afeto que leva à empatia e ao cuidado que o sofrimento alheio. Aqui no marrom, a inveja e ciúmes, pois aonde a inveja, a confusão e toda a obra perversa. Tiago 3. Moço, aonde a inveja não haverá coisa boa, mas aonde a compaixão e misericórdia haverá coisa boa. Aqui no azul, a alegria é o prazer espiritual em Deus, não em circunstância. Quando eu estou feliz, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou em Deus, isso é coisa boa. Agora vem aqui, ó, o orgulho e a vaidade aqui do marrom. É o afeto de autoadoração. O mesmo que derrubou Lúcifer, irmãos. Cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade, cuidado com a amargura, cuidado com o ódio, cuidado com a inveja, com ciúmes. Olha aqui no azul, o temor santo. Esse temor expressa a reverência, a admiração sagrada. O santo, né, quando santificado e respeitado profundo diante da majestade divina. E aqui no oposto, o medo escravizador. Diferente do temor santo, é o medo que paralisa, escraviza e nasce da falta de confiança da soberania divina, irmão. Se o teu coração, se os teus sentimentos e emoções, tá, é gerido por ódio, amargura, inveja, ciúmes, orgulho, vaidade, medo, então faça com Deus um concerto com urgência. Deus tem que moldar o teu interior. Porque olha só, o que é bom para nós é o amor, a compaixão e misericórdia, a alegria e o temor santo. Irmãos, que agradar a Deus, viva com esses afetos direcionados para o teu próprio bem e para o bem do teu próximo. O tópico 2, irmãos, tem por seguinte sinopse: embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é a nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado ou ao diabo, irmãos, tá bom? E aqui no 3, né, um tópico curtinho, né? Sentimentos guardados por Deus, parte A, falsa autonomia, e parte B, obediência, humildade e oração. Vamos lá, irmãos, tópico 3, sentimentos guardados por Deus. Irmão, lembrando que esse material aqui, tá? O material meu comentado também, que os bônus visuais estão aqui embaixo do link, ó, tá bom? Entra aqui embaixo do vídeo, na descrição, tem aqui links da nossa plataforma. É só ir lá, acessar, se inscrever e assinar. Lá tem muita coisa, irmão. São mais de 10 apostilas com materiais visuais, materiais escritos, sendo que uma delas são mais de 20 banners, tá? Comentado, irmão. Então, tem muita coisa lá para você, muito bom, muito útil. Toda semana o material atualiza de acordo com a lição, ok? Vai lá, que é coisa do céu. Vamos ver aqui, ó. A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, o aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também dos outros, dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo, irmão, tá? Tem eficácia, mas todavia é enganoso e perigoso acreditar que, tá? No fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos, na inglória, né? Empreitada de serem emocionalmente invencíveis, irmão. As nossas emoções só podem ser geridas e controladas pelo Espírito Santo quando eu estou vivendo uma vida que o agrade e eu deixo que ele domine, não somente o meu corpo,
mas a minha alma e também o meu espírito. Olha aqui no banner, irmãos, banner visual, tá? Muito bom falar aqui. A falsa autonomia humana, né? Primeiro, a alta consciência emocional. É o que ensino algumas técnicas, tá? A autoconsciência emocional, o que é isso aqui? Ela consiste em reconhecer as próprias emoções e suas causas, irmãos. Olha só, essa aqui é uma técnica terapêutica que ensina, tá? Que as minhas emoções eu consigo reconhecê-las e as suas causas. Mas biblicamente, olha só, fala assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Está lá em Salmos. Ou seja, a Bíblia chama isso de autoexame espiritual, irmãos. Quer se conhecer? Ver que realmente você é? Faça um autoexame espiritual. Peça para Deus te sondar. Porque só Deus conhece o coração humano. Tá? Olha aqui, segundo aqui, ó. Autodomínio. Isso aqui ensina a regular emoções intensas, né? Raiva, medo, ansiedade, por meio da respiração. Uma pausa cognitiva e uma reinterpretação mental, né? É uma reavaliação cognitiva. Agora, a técnica bíblica diz o quê? Se eu quero me autodominar, é através do silêncio e da oração. Irmão, você quer ter um autocontrole? Passe a orar mais e calar mais a boca. Nós falamos demais, às vezes até que não convém. Tá? Tem hora que é melhor ficar em silêncio e somente orar. Para tudo há um tempo dado por Deus, irmãos. Olha aqui. A motivação interna e o propósito, né? Refere-se ao encontrar motivações internas que impulsionem o comportamento mais que recompensas externas. Resposta bíblica. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração como ao Senhor e não aos homens. Olha só, irmãos. Então, tudo que eu for fazer, for praticar, é fazer para Deus de coração e não para os homens. Eu vou ajudar alguém, eu tenho que ter esse foco. Para ajudar alguém, é para louvor do nome do Senhor. Tá? Porque aqui, ó, de acordo com a técnica aqui, terapêutica, né? Diz que a motivação interna refere-se a encontrar motivações intensas, né? Mas com a Bíblia, a minha motivação intensa é essa aqui. É fazer de coração como se fosse diretamente para o próprio Deus. Vamos lá para poder fechar o tópico 13, a lição de hoje, obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda dos nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos, olha só, em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Quando há disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstra, através da oração e súplicas, um coração agradecido. Cumpre-se que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Que a paz de Deus, ela venha guardar internamente, interiormente, poderosamente os nossos corações e as nossas emoções através de Cristo Jesus. Olha aqui no banner, irmãos. A paz de Deus guardará os vossos corações, os nossos corações. Por quê? A paz de Deus não é a ausência de conflito, mas é a presença de ordem espiritual, tá? Interessante. Ah, eu quero paz. Não. A paz que Deus nos dá é a garantia da sua ordem espiritual em meio ao conflito, tá bom? A palavra usada por Paulo é propireu, né? O termo militar, que significa proteger, como sentinela armada, vigiar um perímetro. Essa é a paz de Deus. Está nos protegendo, tá bom? E olhando o perímetro. A paz de Deus atua como um sistema imunológico espiritual, tá bom? Por quê? Ela fortalece o coração contra emoções descontroladas, ela purifica a mente contra pensamentos ansiosos
E ela restaura a unidade interior, fragmentada pelo medo. Ela mantém a alma estável no meio da guerra mental. Olha aqui. E tu conservarás perfeita em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, versículo 3. E o Senhor conservará em perfeita paz aquele que está a mente firme nele. Então essa é a paz de Deus que guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. O tópico 3, irmão, tem por seguinte sinopse: a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, da humildade, oração em Cristo. Vamos lá, irmãos, conclusão de hoje diz assim: não somos nós, com a nossa própria capacidade, que dominaremos as nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivemos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito Santo, irmãos. Olha aqui, ó, a batalha do equilíbrio interior, ela é antes de tudo espiritual. Emoções e sentimento revela o campo onde a fé e carne se confrontam. A vitória vem quando o crente permite que o Espírito Santo governe as suas reações e cure suas feridas interiores. A paz de Filipenses 4:7 não é passiva, ela é uma força ativa que guarda e sustenta. Em Cristo, as emoções são ordenadas, os sentimentos purificados e o coração pacificado. O equilíbrio interior não é a conquista humana, mas é um dom da graça. Portanto, a igreja deve ser um ambiente de cura emocional, aonde cada crente aprende a sentir com sabedoria e amar com verdade. Viver equilibrado é viver submisso à paz de Deus, que excede todo o entendimento, irmãos. Se você quer um equilíbrio emocional, tal, espiritual, então viva na paz de Deus, irmãos. Maravilha! Irmãos, vem aí lição 9, que tem por tema a vontade, o que move o ser humano. Te aguardo lá. Semana que vem, lição 9, a vontade que move a vontade, né? O que move o ser humano, né? A última parte da nossa alma, a vontade. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Fique na paz, porque o nosso Deus, ele é muito bom.